Então, vamos começar. Eu vou pedir para vocês que, durante a palestra, que as meninas forem falando, para vocês deixarem o microfone desligado, para não haver interrupções. E aí, depois, ao final, quem tiver alguma dúvida, a gente abre de novo, tá bom? Então, tá. Meu nome é Alessandra, eu sou aluna da faculdade... Eu sou a Alessandra, sou aluna do curso de Serviço Social e também sou membro da LIEG, da Liga de Estudos Multiprofissionais em Gerontologia. E hoje a gente vai falar sobre a feminização da velhice, é o nosso tema dessa palestra, e a gente vai ter duas convidadas muito especiais, que é a professora Débora e a Patrícia. A professora Débora, ela é assistente social, mestre em gerontologia, doutora em planejamento urbano regional e atualmente coordenadora do curso de serviço social e da faculdade da terceira idade da Univap. E a Patrícia, assistente social, pós-graduada em gerontologia e atualmente educadora social e também faz parte da coordenação da faculdade da terceira idade da Univap. Então, para a gente começar, eu ia pedir para vocês falar um pouquinho sobre esse conceito Alessandra, de feminização. Oi? acho que você está compartilhando alguma tela. Dá um ESC, por favor. Acho que é a Marília. Porque eu não estou vendo. Marília, por gentileza, você pode dar um ESC na sua tela, cancelar o compartilhamento. Certo que eu vou iniciar o compartilhamento aqui, aí eu acho que... Só um instante, que daí eu consigo cancelar o compartilhamento do outro colega. Pronto. Desculpa, Alessandra, pode continuar. Então, é o que eu estava falando, para a gente dar início, entender um pouco melhor sobre a temática de hoje, vou pedir para a Patrícia e a Débora falar um pouquinho sobre o conceito, né, de feminização e das características biopsicossociais da velhice, por favor. Bom, eu vou então iniciar primeiramente agradecendo ao convite da LIEG, né, da Liga de Estudos Interdisciplinares de Gerontologia. Agradeço e saúdo e já parabenizo o professor Danilo pela iniciativa da criação dessa liga, né, dessa liga acadêmica. Então, tem aí a presença do professor Danilo, do curso de enfermagem, da professora Marlene, do curso de nutrição, da professora Aline, também do curso de enfermagem, dizer que eu estou muito feliz e muito honrada de fazer parte dessa liga. Quero também parabenizar os estudantes, porque é uma liga acadêmica, né? Então, quero parabenizar aqui a Caroline, da comissão de presidência da liga, Sara, Isabela, Ana Beatriz, Laura, Thalita, Maria Célia, Gabriela, Nayara, Alessandra e Juliana. Né, dizer que eu, na condição de professora, de docente, me sinto muito honrada e feliz de ver, né, um grupo de estudantes assim aliançados com um corpo docente também tão comprometido quanto os professores que eu citei, dispostos a estudar sobre quaisquer questões que envolvam o envelhecimento humano. Né, para mim, todos os situação sobre a fase da velhice ou sobre o envelhecimento humano é sempre uma grande paixão. É minha área de estudos, desde a minha graduação, no mestrado, no doutorado, e é também um departamento. Eu tenho aí a felicidade de poder contribuir também com o trabalho que a gente realiza pela Faculdade da Terceira Idade, na disciplina de gerontologia, tanto no curso de psicologia, no curso de serviço social, no curso, né, na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. Então, eu tenho essa oportunidade de contribuir também, formando outros profissionais que possam atuar aí no espaço ocupacional de trabalho, na vida profissional, com esse diferencial, né? E assim a gente vai contribuindo para formar multiplicadores.
Bom, também agradecer a Patrícia, a professora Patrícia, assistente social, uma amiga querida de longa data, né? E a gente tem também a felicidade de trabalhar juntas na Faculdade da Terceira Idade, entre outros projetos aí em torno também dessa questão do envelhecimento humano que a gente vem realizando e outras novas novidades, né? Outras novidades que brevemente surgirão aí também sobre a questão do envelhecimento humano. Logo, logo a gente vai contar, né, Paty? Sobre o tema, eu acho que é um tema muito pertinente, né, para ser a segunda atividade da Liga. A primeira foi aquela palestra com o Dr. Mário Jorge sobre Parkinson, né, realizada na Faculdade da Terceira Idade da Unipap. Inclusive, quero saudar os alunos e as alunas da Faculdade da Terceira Idade que estão aqui com a gente. Sem vocês, nós nada seríamos, né? Tudo por vocês. Professora Rosa, amigos e amigas, a gente vê que, né, tem assim, só gente boa, interessada, profissional aqui querido com a gente. Então, a gente se sente ainda mais fortalecido para seguir nesse caminho, né, com esse trabalho. Sabemos que não estamos sós. Então, eu acho que o tema que a Liga escolheu, né, como lançamento da Liga, como abertura da Liga, que foi aquele estudo sobre Parkinson, com a presença da professora Marcele, do professor Danilo, da Laura, da Gabriele e do Dr. Mário Jorge, né, neuro, aqui da cidade, e agora a gente falar sobre essa questão da prevalência da quantidade de mulheres dentro da longevidade humana, né, dentro do envelhecimento humano. Nós temos um número maior de mulheres na fase da velhice, no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente, né? Vários motivos podem justificar e explicar esse fenômeno. Então, nós temos um grupo de mulheres que, devido à cultura que a gente vive, desde a fase da menarca, desde a primeira menstruação, a gente já começa a procurar um cuidado médico, né? Ao menos uma vez por mês, uma vez por ano, melhor dizendo, as mulheres, desde aí os últimos 50 anos, procuram um médico, né? Vão se conscientizando sobre essa relevância de fazer o Papa Nicolau, de se submeter, se sujeitar, de buscar orientações médicas para a prevenção da saúde. Temos também um movimento pós-industrialização, que é o das mulheres adentrarem ainda mais o mercado de trabalho. Então, além das tarefas domésticas que nós já temos, né, que a geração anterior à nossa, principalmente, que é essa geração de 60, 70, 80 anos, né, além dos trabalhos domésticos, somou-se à vida das mulheres o trabalho fora de casa, né? Então, as mulheres foram também percebendo outras patologias, outros adoecimentos, e aí começaram a procurar também sempre um apoio na área da saúde, na socialização, em relação ao emocional. Ainda está longe de como deveria ser, mas a gente já observa que essa geração de 50, de 60, de 70 anos, de mulheres, é uma geração muito atenta à... Então, com também a evolução da área da saúde, com medicamentos, com profissionais especializados, com, né, a medicina, de certa forma, avançada, a ciência, a pesquisa, a psicologia, espaços sociais também, oferecendo grupos de socialização, o famoso centro de convivência, que existe desde 1980, né, lá na quadra. Hoje a gente tem o centro de convivência, casa do idoso, mas em 1980, né, as mulheres com 30 anos tinham, né, a aeróbica
o jazz para fazer lá na quadra. Então, de certa forma, a gente tem um combinado do poder público, de ações do poder público, né, uma atenção do poder público, uma atenção da área da saúde, um avanço da tecnologia, da medicina, da indústria farmacêutica. Então, cada vez mais as mulheres vão tendo uma gama maior de opções e de possibilidades para se cuidar. Tem essa característica da construção social da mulher, de ser cuidadora, né? Então, automaticamente, ela tem que se manter com o máximo de saúde para exercer suas outras tarefas, inclusive para cuidar dos seus filhos, das suas famílias, dos seus idosos. A gente tem hoje mulheres com 50, 60 anos que cuidam das suas mães, que cuidam das suas irmãs mais velhas, que cuidam dos seus companheiros. Então, essa construção social em torno da mulher ser cuidadora fez com que automaticamente a mulher também tivesse cada vez mais essa atenção ao autocuidado. Temos uma diferença de classe social abrupta, que ela não pode deixar de ser falada, né? Quanto menos condições econômicas e sociais essa mulher tiver, menos condições de autocuidado ela vai ter também. Então, uma coisa é eu falar de trabalhadoras que, como nós, por exemplo, temos acesso à unidade básica de saúde, conseguimos comprar lá o nosso creme Monange, um protetor solar, né, para passar. Outra coisa é a mulher que coleta cana-de-açúcar, que trabalha desde os 12, 14 anos, embaixo do sol a pino. Há condições de envelhecimento, de saúde social, de saúde emocional, de saúde física dessa mulher vai ser outra, ela vai ter uma sobrevida muito menor. Então, se a mulher envelhece na região rural, na zona rural, se ela envelhece na zona urbana, como é a história de vida dessa mulher, né, a construção social em relação à condição de vida dessa mulher, né, construção familiar, desde quando ela começa a frequentar o mercado de trabalho, relações e vínculos familiares, como a sociedade devolve para essa mulher uma construção sobre a representação social da idade dela, são todos elementos determinantes para como nós vamos envelhecer, como essa mulher vai viver a velhice dela. Mas as pesquisas mostram isso, né, que determinantemente a mulher ela tem um autocuidado maior, né? Ela consegue ter uma administração um pouco melhor em relação à sua saúde, em todos os aspectos, ela consegue perceber, né, o momento que precisa procurar um apoio, um cuidado, um tratamento, quando a coisa não está muito boa. E tem também uma construção social por conta dessa constituição da mulher ser cuidadora, né, cuidadora dos filhos, cuidadora da casa, cuidadora da família, né, adentrar o mercado de trabalho, ocupar um espaço no mercado de trabalho, se dar bem, né, ter aí um bom desenvolvimento no mercado de trabalho, foi fazendo com que também as mulheres se fortalecessem cada vez mais. Então, o gênero feminino, o sexo feminino, a mulher e, sobretudo, as idosas, que é aqui o tema de hoje, né? Elas são muito danadas, né? Elas se fortaleceram muito e a gente vem seguindo cada vez mais esses exemplos. Eu acho que cabe uma provocação, e aí eu já encerro essa primeira partezinha aqui da minha contribuição, mas eu acho que cabe uma provocação no sentido de qual é o nosso limite, né? Porque da mesma forma que cada vez mais nós ocupamos e precisamos ocupar espaços na vida social, né? Cada vez mais esse discurso de que a mulher é a guerreira, né? Nós estamos encontrando também mulheres idosas adoecendo por causa de uma sobrecarga de trabalho, por causa de uma sobrecarga de tarefas, e eu confesso para vocês que, enquanto trabalhadora, enquanto estudiosa da área do envelhecimento, enquanto mulher, me preocupo muito com esse estigma, com esse estereótipo,
né? Muitas vezes eu me vejo muito cansada, muito desgastada, né? E ao mesmo tempo tenho uma voz, alguma coisa dentro de mim mesma que me puxa, sabe? Que fala, vai lá, você tem que fazer, você tem que dar conta. Eu estou querendo ouvir a voz que fala, olha, calma, Débora, está na hora de parar, mulher, né? Segura um pouco a onda aí, né? E não basta só você ir uma vez ao ano no ginecologista, né? Calma, chega, é hora de dar uma paradinha, né? E eu penso que é importante nós, enquanto profissionais, pessoas interessadas e preocupadas com nós, mulheres, com as futuras mulheres, com as nossas mulheres, filhas, irmãs, companheiras, mães, acho importante que a gente dialogue sobre essa nossa realidade, para a gente, enquanto sociedade, criar outros padrões de envelhecimento feminino. Mas é isso. Graças ao avanço da indústria farmacêutica, da medicina, saneamento básico, né, a questão do sistema também, o desenvolvimento econômico e social, fez com que cada vez mais as mulheres tivessem um aumento da sua longevidade. Tá. Boa tarde, meu nome é Patrícia. Queria agradecer, né, a fala da Débora, o convite da Liga para estar aqui hoje e dizer que é um aprendizado também, um desafio, tá? Porque normalmente eu, Alessandra, Nayara, nós organizamos esses eventos e estamos sempre por trás das câmeras. Então, estar aqui falando para vocês, para mim, também é um desafio muito grande. Então, assim, já peço desculpas se tiver algum erro, alguma situação, porque para mim é uma primeira vez, tá bom? E puxando um pouco isso que a Débora vem nos falando, eu faço uma questão. Hoje nós vivenciamos todas essas mudanças, mas hoje nós temos escolhas, né? Escolhas de ir para um projeto, escolhas de vivenciar uma experiência diferente, coisas que os nossos avós não tiveram, né? As nossas avós, falando das mulheres, né? Por quê? Porque ali elas cuidavam da casa, cuidavam dos lares, eram poucas que saíam dentro dos seus lares para poder estar fazendo o que a gente está fazendo hoje. Trabalhar as questões do envelhecimento, trazer um conhecimento para o grupo de estudos, né? Para a gente poder sempre melhorar essa qualidade de vida para os nossos idosos. E qual que é o nosso papel na sociedade? A Débora traz isso. Sim, temos que ter um limite entre a nossa vida profissional, pessoal, tudo isso a gente vai tentando trabalhar. E os estudantes que estão chegando agora, que vão se formar, pensar tudo nisso é uma questão de você aprender a conviver com todas essas questões profissionais, pessoais, para que você consiga levar e envelhecer, porque o processo é desde que você nasce até a sua finitude, não é? Então, durante esse processo, como que vai ser a sua vida, não é? No decorrer desse aprendizado, profissionalmente, você como mulher, você como profissional, como mãe. Então, isso é pensar em programar, é planejar o futuro, é programar a velhice. Isso faz parte, porque velhice não é chegar nos 60 anos e pensar, e agora? O que vou fazer da minha fase, que é envelhecer, que a gente sofre com as limitações, com as perdas, mas também tem muitos ganhos, né? Falando um pouco do nosso grupo, no qual eu e a Débora trabalhamos, descobrimos muitas coisas diferentes, no qual esses idosos estão tendo a oportunidade de vivenciar coisas diferentes, né? Pessoas que são aposentadas, pessoas que são viúvas, né? Que estão lá buscando um conhecimento, buscando um aprendizado, uma experiência, uma convivência social, porque isso faz parte da vida. Como estamos sentindo agora nesse momento que perdemos toda essa questão da convivência social, o quanto faz a diferença em nossas vidas. Então, é importante a gente entender a importância do outro dentro dos seus lares, dentro da sua convivência, para a gente entender que não somos seres sozinhos no mundo, precisamos conviver em sociedade, não é? Então, isso é muito importante. E a gente vê a questão da mulher,
apesar dela sofrer durante esse contexto histórico todo, do qual ela sempre sofreu de estigma, sofreu de questões de que o homem sempre prevalece, nós estamos sobressaindo de alguma forma, penso eu. Das questões, somos mais do que os homens hoje em população, estamos buscando e aceitamos mais a questão da velhice, porque isso mostra a realidade do nosso projeto, que a maior parte são mulheres. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos a matrícula em 2019 e somente tínhamos 26 homens, mais de 240 mulheres. Por quê? Ainda não temos o porquê que o homem não sai para poder vivenciar essa experiência diferente. Porque ele se aposenta, ele vive dentro de um contexto diferente de valores em relação à sociedade. Mas por que nós, mulheres, estamos buscando coisas, oportunidades que façamos viver uma velhice com mais qualidade? Não é? Então, isso é para a gente pensar como que vai ser o nosso amanhã. Estamos falando do idoso de hoje. Como que vai ser eu, a Débora, a Rosa, o professor Danilo? Como que vai ser essa experiência para a gente? Não é? De vivenciar a velhice através de todos os meios que hoje a medicina nos oferece, as equipes multidisciplinares nos oferecem. É trabalhar o emocional, é trabalhar a parte física, é trabalhar a questão da nutrição. Então, hoje, assim, vamos ter longevidade. E como vamos viver essa longevidade? Não é? Uma coisa essencial que para os estudantes talvez faça a diferença quando chegar na fase da velhice é programar economicamente como que vai ser a sua velhice. Porque os nossos avós não faziam isso. Nós podemos programar, nós temos conhecimento, nós temos busca para poder fazer essa programação de como que vai ser a nossa velhice, para não ser dependente, para viver da forma que achar melhor. Então, assim, para as mulheres, eu vejo hoje como uma forma libertadora, entendeu? Assim, buscar os espaços em comuns que a gente tem para poder estar convivendo e aprendendo formas diferentes de viver a terceira idade. Tá? Então, assim, essa é uma fala que eu queria estar falando, mostrando para vocês que a gente tem que envelhecer, sim, mas envelhecer bem, envelhecer saudável, sempre estar compartilhando desses momentos com profissionais qualificados, com pessoas que gostam de falar do assunto. São José, eu vejo que é uma cidade que nos oferece essa oportunidade, mas eu acho que ainda que é uma oportunidade para poucos, que nós temos que levar isso mais para os bairros, para as pessoas idosas que não têm acesso. Ainda são poucos os que têm acesso. Então, eu ainda acho que tem que ser um trabalho mais bairro, entendeu? São poucos. Isso, como profissional, eu me sinto um pouco limitada em relação a isso. A universidade, a faculdade, a Univap nos dá oferece esse espaço no qual o idoso pode ir, pode estar construindo, pode estar aprendendo. A gente também está aprendendo, porque para a gente é um processo diferente. Então, assim, para mim, sempre eu trago os valores essenciais para a minha vida. E a oportunidade que eu tenho de hoje poder representar esse grupo aqui em São José também, né, que fala sobre as questões de envelhecimento e trabalhar para que nossos idosos tenham um futuro melhor do que foram os nossos avós. E que quando chegue a nossa vez, a gente também esteja lá bem. Tá bom? Alessandra? Alessandra? Acho que a Lê também comentou sobre a questão do envelhecimento biopsicossocial, né? Essa é uma situação que é muito importante a gente ter consciência sobre ela, porque eu concordo com a Patrícia, como a Paty falou, né, o envelhecimento, ele não é, eu até falo isso muito com meus alunos, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, meia-noite, quando a gente faz aniversário, quando a gente faz 60 anos, pronto, envelhecer. Não, envelhecer é um horizonte de possibilidades do ser, né? A gente está aqui, a gente está envelhecendo, a gente está constantemente envelhecendo. E como que isso acontece, né? Isso acontece biopsicossocial, a gente estuda assim na área do envelhecimento, né? Quando a gente vai para trabalhar com as pessoas idosas, a gente vai com esse conhecimento de que envelhecimento, nós envelhecemos biologicamente, socialmente e
emocionalmente, mas os tempos, eles são diferentes, né? Então, biologicamente, a gente envelhece em razão da qualidade de vida que foi possível a gente ter acesso ao longo da nossa vida. Como eu dei o exemplo lá, quem trabalha dentro de uma sala com ar-condicionado a vida toda, por exemplo, vai ter um envelhecimento com um pouco mais de qualidade, talvez. Né? A trabalhadora, né, que cata o café, o envelhecimento dela vai ser mais rigoroso, biologicamente. Né? Socialmente, a sociedade, né, para ela funcionar, essa organização das instituições determinam o que cada faixa etária deve corresponder socialmente. Então, a idade que a gente pode tirar carteira de habilitação, a idade que a gente deve, né, começar os nossos estudos profissionalizantes, né, a idade mais ou menos que a gente deve casar, né? Então, é lógico que isso é de cada um, é uma experiência individual. Mas, socialmente, existem expectativas, né? De alguma forma, essas instituições vão dando sinais para as pessoas, e eu acho que isso não é muito bom, né? Eu acho que isso é ruim, pode ser até um motivo de sofrimento individual, quando o indivíduo não se encaixa, não se enquadra nessas expectativas sociais. Por um outro lado, a sociedade se organiza com né, a data, o dia da semana, o dia do ano, para que as instituições possam também, né, funcionar socialmente. Então, esse planejamento social, ele, de certa forma, precisa acontecer, né? Porque se a gente não determina com qual idade uma pessoa pode tirar a carteira de habilitação, a gente fica sem critério, né? Isso fica arbitrário, ou seja, desorganizado. Né? Então, as regras morais, elas precisam ser questionadas e reconstruídas, mas elas têm o seu papel para a manutenção de uma sociedade. Né? E aí, por exemplo, aposentadoria. Né? Muitas pessoas nessa faixa etária, eu diria até que todas elas têm muitas condições de continuar criando, produzindo, trabalhando. E aí a sociedade vai dizer, olha, precisa desocupar esse mercado de trabalho para que os jovens que estão chegando possam ocupar esse espaço. Né? Então, são questões que a gente precisa, eu acho que, fazer reflexões mais profundas para a gente entender por que acontece do jeito que acontece. E tem o envelhecimento emocional, né? O envelhecimento emocional, ele diz sobre ele não tem a ver com a idade exatamente. Tanto é que a gente pode se deparar com uma pessoa com 15, 14, 16, 17 anos que tem uma atitude que a gente olha, avalia e fala, nossa, que atitude madura, né? Que escolha madura. A gente pode olhar, né, pessoas com 60, 70, 80 anos que têm uma atitude ou uma fala que você fala, nossa, parece criança, né? Parece que não aprendeu nada. Por quê? Porque ter mais idade não é garantia de envelhecimento emocional. Porque o envelhecimento emocional, ele também é complexo. Né? O envelhecimento emocional diz sobre a nossa capacidade de aprender com as nossas vivências, com as nossas experiências vividas, modificar a nossa própria vida, transformar a nossa própria vida e contribuir para a melhoria da nossa vida social, da nossa vida coletiva no entorno. E essa não é uma tarefa muito fácil, né? Porque o nosso aspecto emocional, ele é constituído com influências dos espaços por onde a gente passa ao longo da vida da gente. Família, escola, grupo de amigos, né? Então, e a longevidade para as mulheres e para os homens, sobretudo para as mulheres, é um fenômeno atual que a gente está vivendo pela primeira vez. Né? Nós tínhamos há 20, 15 anos atrás uma referência de 40, 45 anos e pessoas idosas. Por quê? Porque se morria com tuberculose, sarampo, catapora. Hoje, essas doenças não são doenças que levam a óbito, né? A gente tem aí as vacinas, tem como precaver essa situação.
tem as doenças crônicas, né, como hipertensão, diabetes. Essas doenças são doenças com as quais a gente pode continuar vivendo 100 anos, mas administrando. Então, é muito difícil essas doenças levarem a óbito, só quando elas não são devidamente medicadas. Então, é a primeira vez na história do mundo, na história do Brasil, que a gente tem uma sobrevida de 70, de 80, de 90 anos, com lucidez. Então, é a primeira vez que a gente está vivendo, observando, aprendendo a viver com, cuidando de mulheres idosas, aprendendo a ser idosa com 80 anos e lúcida, né? Então, nós estamos, assim, aprendendo juntos, né? Sobre esse processo do envelhecimento, e eu concordo com a Patrícia, que tem muita história boa, muita referência boa para a gente se inspirar. Obrigada. Pegando todo esse gancho que vocês falaram, eu trouxe aqui um dado para a gente pensar sobre, que é assim, em 2017, a população idosa no Brasil era de 14,6%, sendo que 8,2% eram mulheres, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. E aí outra que em 2019 foi apontado que as mulheres vivem 7,1 anos a mais em média do que os homens, segundo o IBGE, o que evidencia, né, tudo o que vocês falaram. E aí eu queria perguntar agora para vocês, como é essa mulher idosa na atualidade, né, considerando as diferentes velhices e também a própria faculdade da terceira idade, porque há um certo tempo atrás, né, uma faculdade para as pessoas idosas não era possível. Então é isso. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, eu vou falar um pouco da faculdade e aí depois a Débora fala um pouco da outra questão que a Alessandra abordou. Então, assim, para os nossos alunos que estão aqui presentes, né, eles conhecem bem o projeto, já existe desde 92, é um projeto de extensão da universidade, da Univap, que é uma universidade comunitária, né, e como uma questão de responsabilidade social, ela oferece esse projeto para a nossa comunidade de São José dos Campos. O projeto ele já teve também em Campos de Jordão, em Caçapava, e para mim, como profissional, como estagiária na época, que também vivenciei isso, foi muito importante ver a diferença do idoso de São José dos Campos, de Caçapava e de Campos de Jordão, para ver como que é importante esse contexto histórico no qual eles vivem. Então, a diferença de perfil desses idosos, e isso era uma coisa que sempre me trazia, assim, por que um grupo é de um jeito, outro grupo é do outro, e vamos entender um pouco como que funciona cada, né? Hoje o projeto funciona só em São José dos Campos, devido à pandemia nós estamos fazendo alguns eventos online, né? Amanhã mesmo vamos ter um evento com a professora Raquel, vocês alunos compartilhem com os amigos, vai ser um evento para os alunos da terceira idade, então é importante a participação de vocês, e vai ser muito gostoso. O professor Val também vai estar fazendo uma dinâmica às 3 horas, então participem, porque todo mês a gente faz alguma apresentação, alguma live, um convidado com os profissionais que sempre estiveram com a gente, para a gente estar trazendo vocês para mais perto, né? Para a gente poder sentir, ouvir, porque devido a essa distância, nós também queremos saber como que vocês estão. Para a gente é importante, é uma continuação do trabalho, né? Dependendo dessas limitações, mas que queremos saber como que vamos dar continuidade nesse projeto, né? Ouvi-los é importante. E o projeto ele oferece oficinas, desde oficinas de arte, desenho, música, coral,
dança, nós temos também os profissionais da área da psicologia, do direito, da economia, profissionais da enfermagem, como é o professor Danilo, que esteve lá com a gente, participou, nós estávamos também com a enfermagem dando aula até de tecnologia, informática, porque hoje nossos idosos solicitam muito essa questão tecnológica, é uma limitação muito grande que eles têm. Então, eu falei, Débora, vamos trabalhar para que esses idosos tenham uma dependência tecnologicamente. Até para a gente, às vezes, a gente tem uma dificuldade, o idoso, ele também tem essa limitação, mas tudo da gente é a vida como a gente vê a vida. Vamos aprender, dependente da idade, de qualquer momento que a gente esteja vivenciando. A professora Rosa sempre também esteve lá com a gente, trabalhando, ela cuida do nosso grupo de estudos, que continua. Nós temos um grupo de estudo que a faculdade iniciou na faculdade, hoje eles estão um pouco mais independentes, mas eles estão participativos, eles escrevem artigo, eles participam de congresso. Então, para a gente, tudo é uma experiência maravilhosa. É um projeto que oferece aos alunos da graduação, como vocês que são da área da enfermagem, da Faculdade de Ciência e Saúde, a estar vivendo momentos de comunicação, de intergeração, de colocar em prática aquilo que vocês aprendem em sala de aula, até de serem monitores, professores, trazendo conhecimento para eles. Então, assim, nós trabalhamos desde alunos da graduação, profissionais que sempre estiveram com a gente, que prestam serviço, vocês idosos que estão lá, já tem idosos que fazem mais de 20 anos que estão no projeto, e sabemos também que tudo isso é oferecido e às vezes nem todos têm o conhecimento que existe esse projeto em São José dos Campos. Então, é importante a divulgação, é importante saber que o projeto é importante para quem vivencia. Isso a gente vê a participação dos nossos alunos hoje. Estamos numa participação também com a Associação de Parkinson, que a dona Marina nos trouxe essa oportunidade de estar tentando fazer uma parceria. Então, assim, é muito importante para a gente vivenciar esses momentos, prestar um serviço para a comunidade através da Univap, através de nós como profissionais, para a nossa comunidade de São José. Então, assim, é de grande valia ver o resultado que o projeto apresenta. É um grupo muito de mulheres, como eu falei para vocês, né? As mulheres, elas participam, elas buscam, elas são parceiras. Os homens também estão começando a participar. Tem o Flávio ali, que sempre esteve com a gente, mostrando que tem como a gente trazer novas coisas boas, conhecimentos novos para os nossos alunos, né, para os nossos profissionais. E temos desde pessoas do ensino médio, ensino fundamental, graduados, pessoas com doutorado, aposentados, viúvas, casados, não casados, mas que buscam essa convivência social e um conhecimento para a vida toda, que é através da educação continuada. Então, assim, é muito bom quando chega pessoas novas, sejam eles tanto alunos quanto profissionais, a gente vê como todos ali ficam encantados com o que o projeto pode oferecer, né? A mudança de comportamento, a mudança de estrutura que essas pessoas passam, elas vão... assim, é fantástico a gente ver a relação entre prática e a ação, entendeu? Então, essa ação, o conhecimento, através que vocês têm da teoria e a prática, é fundamental. Para mim, assim, como profissional, eu sou muito realizada no que a gente pode oferecer para os nossos idosos. Tá? Professora? Bom, nossa, gente, olha, vai fazer agora, no ano que vem, 20 anos que eu trabalho com pessoas idosas. 20 anos já, Edi. Gente, eu já estou assim para fazer a minha matrícula na faculdade da terceira idade daqui a alguns anos. Te acompanhei desde o início, desde a sua faculdade. Isso mesmo, minha linda. Então, eu vivo o meu envelhecimento, eu vivo a minha vida completamente de um jeito diferente do que em algum momento eu pude imaginar.
E toda essa mudança, ela aconteceu a partir do primeiro dia que eu comecei a estagiar, a trabalhar com os alunos, com as alunas da Faculdade da Terceira Idade Unibap, né? Eu conheci a realidade dos nossos alunos, das nossas alunas, sobretudo dessas mulheres, é assim, apaixonante, eu me apaixonei, especialmente por elas, né, por aprender com elas a possibilidade de um envelhecimento completamente diferente do que eu tinha anteriormente como referência. Comecei a estudar e conhecer outras possibilidades de envelhecimento para a minha vida e outras possibilidades de envelhecimento, né? Tanto melhores quanto não tão boas, né? E eu vejo nessa jornada que as mulheres, elas estão assim ocupando cada vez mais um espaço de determinação na nossa sociedade, em todas as instituições. Em relação às instituições onde elas fazem parte, inclusive nas suas famílias, sobretudo em relação às suas próprias vidas. Então, eu vejo idosas corajosas, antenadas, mulheres realizando projeto de vida que em algum momento sonhou e não pôde realizar, que em algum momento sonhou, começou a realizar, mas teve que parar. Porque, gente, o que a gente encontra são histórias, por exemplo, de mulheres casadas, que constituíram as suas famílias, realizadas nas suas vidas pessoais, nas suas vidas profissionais, mas isso não é a verdade para todas, né? Nós encontramos muitas situações de uma vida inteira vivida com sofrimento, né? Então, o que a gente viveu uma vida toda, né? Talvez a única vida que a gente tenha, de uma forma que não produza o mínimo de felicidade para a gente. Então, mulheres que se casaram com 13, 14 anos, por um casamento para sair de casa, ou por um casamento arranjado, né, para organizar a vida dessa família economicamente. Então, eu encontrei ao longo dessa minha trajetória mulheres que às vezes que em algum momento da vida não puderam falar sobre amor, sobre paixão, né? E hoje eu vejo essas mulheres envelhecendo e assumindo o protagonismo das suas próprias histórias, deixando relações que não produzem felicidade, né? Retomando ao mercado de trabalho, às vezes, como empreendedoras, né? Que, para falar uma palavra mais atual, mais comum, investindo financeiramente, estudando, né? Porque é uma falácia que idoso, idosa não aprende. Aprende, sim. Né? Há 20 anos atrás, se imaginava que quando a gente envelhece, a gente perde a nossa plasticidade neuronal, que a gente não era capaz de aprender. Isso não é verdade. A ciência mostrou que, muito pelo contrário, quanto mais a gente estimula o nosso cérebro, né, a nossa mente, mais a gente tem capacidade de aprender. Então, mais a gente tem capacidade de se desenvolver emocionalmente, de se desenvolver socialmente, atividade física, né? Antigamente falava, não fez uma atividade física até agora, não é agora que vai fazer. Pode começar a fazer, que vai ter resultado sim, com certeza vai melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida. Né? Eu vejo muitos homens começando, como a Patrícia falou, né, a ocupar esses espaços coletivos, a vir para a convivência, mas as mulheres, elas são pioneiras. Sempre foram pioneiras, elas são pioneiras, elas são realizadoras para dizer sim, para dizer não, para tentar, para voltar atrás, para recomeçar, para assumir. Eu me lembro muito de uma aluna, uma vez que eu atendi uma senhora idosa, que ela falou, olha, eu vim para a faculdade da terceira idade e eu me descobri no dia
que eu abaixei a tampa do fogão, coloquei o paninho de prato, coloquei a samambaia em cima e falei, agora eu não abro mais. Agora quem tem filho criado, marido está aposentado daqui, quem quiser que tem um micro-ondas, se vira, eu faço o almoço e eu vou fazer algumas coisas que eu tenho vontade de fazer, nem que seja ficar sem fazer nada, né? E eu acho isso muito inspirador, muito maravilhoso. As nossas idosas, gente, assim, a mulher vai mudar o mundo, as idosas estão mudando o mundo, graças a elas nós também estamos assim vindo nessa, né, junto com vocês, seguindo os passos das idosas, porque elas são muito danadas. Eu vejo as idosas colocando as suas crias, os seus filhos ir para a vida, vai estudar, vai fazer faculdade, né? Vai conhecer um outro país, vai experimentar a sua vida, vamos fazer um planejamento familiar para poder, né, planejar, se for possível, né, o seu ter filho um pouco mais para frente, vai estudar. São as mulheres que sacaram, né, essa questão do planejamento familiar, estão aí, né, assumindo os cabelos brancos, ou assumindo que não quer deixar o cabelo branco, eu quero ficar loiro, eu quero ficar com o cabelo, e tá tudo bem, né, querendo dar conta da sua estima. Então, eu acho que, assim, né, as mulheres que se organizam e vão participar de fórum permanente do idoso, que querem conhecer o Estatuto do Idoso, que querem, né, se vocês foram lá no PROCON, vocês vão ver que a maioria das pessoas que estão lá procurando seu direito é do gênero feminino, é do sexo feminino, são mulheres, e são mulheres maduras, idosas, indo atrás dos seus direitos, querendo saber das coisas. Então, assim, eu sou muito admiradora e respeitosa das mulheres que hoje estão na fase da velhice e que abriram os caminhos para todas nós. E tudo que eu puder fazer com o meu trabalho, né, eu tenho maioria de alunas mulheres na graduação também, tenho, né, sou agraciada de participar de um grupo, de um círculo de amigas, tenho muitas amigas, amigos também, mas muitas amigas. A gente também tem lá o nosso grupo da Faculdade da Terceira Idade, que é a mulherada, graças às deusas, e eu vou estar sempre por elas, né, para que a gente possa dar visibilidade para essa potência realizadora que as mulheres têm, sobretudo aí na faixa etária da terceira idade. Obrigada, professora Patrícia. Eu tenho um recadinho aqui, a Sara colocou para a gente o link para a gente preencher e ganhar um certificado, quem, né, quiser e precisar, tá aqui no chat. E para a gente ir finalizando, então, pergunta da Maria Célia, que ela colocou, se ninguém mais tiver. Ela perguntou como ajudar essas pessoas, essas idosas a processar todo esse potencial de oportunidade. Eu acho que a gente pode dialogar um pouco sobre isso, falando da rede de apoio, né? Sobre Ministério Público, Vara do Idoso, Vara da Mulher, a Faculdade da Terceira Idade, Casa do Idoso. Eu queria fazer uma palavra. Eu acho que o mais importante é essa mulher saber que ela tem direitos como cidadã, né? Que ela tem um estatuto no qual garante isso para ela, no qual ela tem que buscar, porque aqui nós vivemos numa sociedade que existe políticas públicas, não o suficiente, mas no qual a gente tem que correr atrás do que é direito nosso. Essas redes de apoio existem na nossa região e é importante você ter consciência de que existe, porque quando não temos consciência daquilo, não vamos atrás dos nossos direitos, né? Então, é o acesso a que essa pessoa tenha voz, que possa agir como cidadã, né? Que possa reconhecer o seu papel na sociedade como idoso. Então, isso é importante para que ela também seja reconhecida como participante, como pessoa, né, que faz toda a diferença na nossa sociedade. Olha, eu acho que tem assim, uma rede oficial de apoio, uma rede que ela não é oficial, mas ela também é muito importante, né?
nós temos mulher, nós temos o Conselho Municipal do Idoso, que é muito ativo, a gente tem a Casa do Idoso, a gente tem o CREAS, o CRAS, que são, né, portas de entrada para atenção a várias questões sociais também em relação à situação das mulheres. A gente tem aqui em São José dos Campos o projeto Dandara, que trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica. Temos as unidades básicas de saúde, temos a Faculdade da Terceira Idade, Univap, temos agora aqui a Liga de Estudos Interdisciplinares sobre Envelhecimento Humano da Univap, tem a Clínica de Práticas Supervisionadas lá da Univap, que também atende a população, né? Temos o próprio Ministério Público. Né? O Ministério Público é o que eu vou dizer da Cristiane, que é amiga nossa, assistente social do Ministério Público. E se todas essas situações não resolverem, vamos direto falar com a Cris, né? Pode chegar lá e falar: oi, quero falar com a assistente social Cristiane, foi a professora Débora que me indicou, estou com um problema, estou com uma situação aqui, e ela vai poder nos orientar. Né? Tem aí essa rede de apoio, como a Alessandra muito bem disse, mas às vezes, dada a emergência da necessidade da mulher, eu ousaria dizer que ir direto no Ministério Público é sempre uma boa alternativa, porque como a atenção à pessoa idosa ela é prioridade, sobe aos altos, né? Então, quando chega no Ministério Público alguma situação que envolve pessoa com mais de 60 anos, ou situação de violência, vai se tornar prioridade de atenção para a Defensoria Pública, né? Para os juízes, para os defensores públicos, enfim. Então, acho que tem essa rede de apoio formal estabelecida. Eu dou a mão palmatória, que aqui em São José dos Campos ela é muito bem engendrada, assim, muito bem organizada. O que eu acho que precisa melhorar é o que a Patrícia já falou, e eu concordo, é uma atenção para tanto homens quanto mulheres, idosas que estão na periferia da periferia da periferia, em situação de miserabilidade, às vezes em situação de demência, e como essas pessoas não acessam a unidade básica de saúde, eu fico preocupada que elas não sejam contabilizadas, elas então não existem. Né? Então, um cidadão, uma cidadã que não existe, não tem política pública de atenção para ela. Então, a gente precisa aí, para quem participa de rede solidária religiosa, pastoral do idoso, pastoral da família, seja lá qual for a instituição religiosa que tem essa rede de solidariedade estabelecida, eu acho que vale a pena ter um olhar aí para as idosas, né, que estamos falando aqui, que estão à margem, que não estão conseguindo acessar a atenção do poder público. E tem uma rede informal, que eu acho que é com a qual nós estamos contribuindo aqui, por exemplo. Todas nós que estamos aqui, seremos agora multiplicadores dos nossos espaços. Né? Então, acho que essa é a rede de apoio que sustenta uma melhoria da vivência nessa fase da velhice para as mulheres. Então, nós precisamos nos reeducar. A gente precisa ter idosas e idosos, idosas, mulheres idosas, seja qual for o nível de formação, de educação, de escolaridade dessa mulher, nas escolas falando para crianças sobre a vida, né? Sobre o envelhecimento humano, sobre sobre o projeto de vida, como a Patrícia colocou. Nós precisamos ter idosas em tudo quanto é lugar, gente, sabe? Ocupando os espaços, nas escolas de ensino fundamental, nas escolas de ensino médio, multiplicando, capacitando profissionais, né, o motorista do ônibus, o cobrador do ônibus, a secretária do médico, o médico, porque eu acho que a gente precisa se reeducar para aprender a lidar um pouco melhor com as mulheres, sobretudo com as mulheres idosas. E, gente, dentro das nossas próprias famílias. Né? Eu vou dizer que talvez, né, seja uma instituição onde a gente tenha bastante dificuldade, né, para poder se colocar enquanto mulher idosa, né, enquanto de ter visibilidade.
né, como alguém que decida as coisas, que dê opinião, que possa contribuir para as decisões e organizações aí da instituição familiar. As formas de dar visibilidade, eu acredito, eu acho que a gente precisa pegar carona nessas campanhas que existem, né? Eu vejo às vezes, por exemplo, tem lá o Outubro Rosa, às vezes eu vejo as pessoas, algumas pessoas, até próximas, falando, só em outubro que vão falar da prevenção contra o câncer de útero. Que seja, vão passar o mês de outubro falando. Né? Então, a gente precisa ocupar esses espaços para dar visibilidade para que os espaços se ampliem. Foi sempre assim. Né? A jornada feminina, a jornada da mulher na nossa vida histórica, na nossa sociedade, é sempre da gente ocupar espaço e ir aumentando esse espaço que a gente ocupa. Né? Eu acho que essa delicadeza, né? Essa feminilidade, que aí às vezes acompanha um estereótipo nosso, a gente pode aí se apropriar um pouco disso a favor de ocupar os nossos espaços e quando a gente tiver voz, tiver vez, falar como nós estamos falando aqui. Então, acho que é dar visibilidade mesmo, chamar atenção para a necessidade da ampliação de campanhas, né, de escuta, de grupos que possam, de grupos de mulheres, né, e quando esses espaços aparecerem, a gente ocupar, como todas vocês estão aqui, né, toparam aí o convite e vieram com a gente para poder dialogar e se fortalecer. Vocês se fortalecem, a gente na condição de mulher e na condição de profissional se fortalece também. Perfeito. E olha só, a Edígia perguntou aqui. Eu pergunto como ajudar os homens a se cuidarem mais, participarem mais. Como trabalhar para o envelhecimento masculino? Fala-se muito das mulheres e os homens. E aí o Marcos já coloca, realmente, Edi, seria interessante uma palestra sobre o envelhecimento do homem. E a Cecília já coloca aqui também, no Brasil temos muito preconceito com o idoso, temos que evoluir essa mentalidade urgente. Realmente, quem sabe, né, fazer mais eventos. Nossa, eu acho uma sugestão maravilhosa, né? Ir para a Liga, né? Agora ir para a Liga pensar. Eu acho que é isso mesmo, convidar para falar sobre o envelhecimento masculino, precisamos falar sim, né? Convidar os homens, ouvir, né? Os idosos, porque que existe essa dificuldade, às vezes, que também é uma construção cultural, às vezes se aposentar e para frente da TV, mas a gente já vê exemplos como o Flávio, que não quer ficar de pijama, não quer ficar na frente da TV, produz artigo, faz as coisas, e como muitos outros idosos. Acho que é isso mesmo. Pode falar sim, Edi, pode falar. Pois é, Débora, eu tomei nota aqui das falas, né? Sua, da Alessandra, da Patrícia, né? Onde você, Débora, fala muito aí dos cuidados femininos, ginecologista, né? Ginecologista, precisa cuidar, papapá. E os homens, né? Aí fica, a Alessandra falou que as mulheres vivem mais do que os homens. Por quê? Por que elas vivem mais do que os homens? Daí vem, homens, o motivo de viverem menos. Por que eles vivem menos? E participam menos? Se cuidam menos? Como a gente atingir esse público, né, para um melhor envelhecimento masculino? Eu, como aluna da Faculdade da Terceira Idade há mais de 20 anos, 25, mais de 25, né, desde quase quando ela foi fundada, já lutei muito por isso. Eu já corri muito atrás dos homens para participarem. E demorou muitos anos para aparecer um homem. Depois apareceu mais um. Né? Hoje nós temos aqui, até eu vi que um colocou aqui, de 200 alunos, apenas 10 são homens. Né? Em todos os lugares, porque por isso que aqui participando dessa vídeo, se eu não me engano, eu vi 2 nomes de homens aqui, Vanderlei e o outro é Marcos, né? Então, como atingir? Como assim, as mulheres já estão mais do que
visto, revisto, que elas estão correndo atrás, elas são pioneiras em tudo, elas são batalhadoras, e são mesmo. Mas eu fico muito triste quando eu vejo esses homens parados, sem fazer nada, sem se ocupar. Eu tenho um que não está mais aqui em casa, mas está vivo, e que está ficando com a mente debilitada por falta de atividades e de incentivo para isso. Então, vocês, como gerontólogas, Débora, como doutora, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouquinho mais em ver como atingir os homens, como chegar até eles, como, sei lá, melhorar a qualidade de vida deles. Porque nós, mulheres, já estamos aí, mostrando, demonstrando uma quantidade infinita de mulheres que tem na faculdade da terceira idade, que estão aí, né, batalhando para sobreviver com boa qualidade de vida. Mas continuo. E os homens? Pronto. Eu acho que, assim, a cada ano que passa, a gente tem mais parceiros, mais amigos que vêm somando aqui com a gente, né? Então, acho que é uma questão de tempo, e acaba que eu acho também, assim, tem a hipótese de que, como nós somos em maioria, né, ter menos idosos é um reflexo dessa quantidade menor de homens mesmo. Talvez porque os homens permanecem... Mas a proporção é desproporcional. Talvez porque os homens precisam também permanecer ainda mais tempo no mercado de trabalho para continuar aí mantendo as suas famílias. A gente vê muitas situações de idosos, de idosas também, que depois de aposentados se submetem a trabalhos às vezes até indignos para poder somar renda, para poder fazer a manutenção das suas famílias, comprar medicamento, pagar conta de neto, de filho. Então, são muitas as realidades. E tem a questão cultural, né? A questão cultural, acho que a gente está, como a Edi falou muito bem, assim, na ativa. Eu acho que as mulheres vão puxar os homens. Acho que nós, mulheres, vocês idosos aí com esse trabalho. Veja, a gente chegou nessa pauta aqui no nosso encontro, que era para falar sobre as mulheres, estamos falando sobre os homens, sobre o que nós vamos fazer para puxar os homens. Desculpa, mas eu caí fora do assunto, mas me preocupa muito. Eu não acho que está fora do assunto, acho que está totalmente dentro do assunto, que reflete uma realidade, né? E é isso, talvez a gente pensar mesmo em se articular, né, enquanto lideranças, enfim, pensar estratégias. Eu acho que essa mistura dos gêneros, né, ela é importante. Eu acho que ouvir o que os diferentes gêneros pensam sobre a vida, sobre o envelhecimento, as histórias de vida, ouvir essa troca que constrói. Né? Eu acho que essa troca ela é muito fundamental, todo mundo ganha, né, com essa troca de ideias aí. Sim, o pessoal aqui comentou também, a Cecília, o professor Danilo, falando dessa dificuldade de inserir, né, o homem na política pública. E então, acho que a gente já pode ir finalizando, né, pelo nosso horário também. E antes disso, eu queria pedir para a gente tirar aqui uma foto para registrar o momento da liga, por favor. Ainda não. Pessoal, vamos abrir a câmera, quem puder. São 3 telas, tá, pessoal? Então vamos sorrir para as 3. A gente não sabe qual que vai aparecer, tá bom? Ó, primeira tela. Só um instante. Segunda tela agora. Vamos sorrir. Como que abre a tela? É a câmera, essa foto do ladinho do microfone. Aqui, ó, embaixo do microfone. O meu está aberto, a câmera está aberta. Então, você está aparecendo, então. Vamos lá.
Segunda tela. Minha esposa tá dando risada de mim aqui. Ai, Jesus. Última tela, tá, pessoal? Aí. Última tela, não tem ninguém. Todo mundo com a câmera fechada. Todo mundo tímido. É isso, Alessandra. Tiramos as 3 fotinhas, depois a gente manda pro pessoal. Tá bom, obrigado, professor. Então, eu queria agradecer muito, muito a professora Débora e a Patrícia pela presença aqui. Eu acho que a tarde foi de muita aprendizagem, principalmente para nós da faculdade, né, alunos em processo de formação. E por a foto, mas acho que ela tinha já errado. Muito obrigada. E eu queria agradecer também todos aqui presentes, os alunos da faculdade da terceira idade, os outros alunos das outras faculdades da Univap, o pessoal da comunidade, outras faculdades. Muito obrigada. Eu posso fazer um convite? Claro. Então, nós vamos postar lá, eu vou enviar para vocês, né, para a gente socializar. Nós vamos ter a semana que amanhã, como a Patrícia falou, tem um encontro dos alunos e das alunas da faculdade da terceira idade, né? Uma coisa mais fechada deles, do grupo. Mas a semana que vem a gente vai ter uma live na página da faculdade da terceira idade, com convidados. A gente vai falar sobre etarismo, que é esse preconceito em relação à faixa etária. Então, por favor, participem, divulguem, porque são espaços como esses que a gente vai construindo juntos e dando visibilidade para todos os idosos e idosas. Acho que depois, para o final do semestre, tem mais, né, Paty? Tem mais atividade. Sim, vamos ter mais em junho, vamos ter a professora Rosa, com o grupo de estudo dia 10, vamos ter a professora, ai meu Deus, como que ela chama? Advogada? A Flaviano como convidado para estar falando sobre como se prevenir nas redes sociais. Então, assim, é importante a participação de todos. Vamos estar mandando o link também para vocês e participem. É um evento, é uma forma de trazer uma tarde mais gostosa, para a gente trazer um conhecimento. E eu queria agradecer também a participação de vocês, agradecer o convite, professor Danilo, professora Débora, Alessandra Nayara, foi um prazer também. Tá? Estamos aqui para contribuir e aprender. Obrigada. Obrigada. Beijo para vocês. Beijo. Obrigada. Tchau. Tá. Ah.